Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Olha, foi a maior decepção da minha vida. Sabe o que ele falou pro meu pai quando o velho foi lá conversar com ele? Tá certo, seu Tobias. Mas vamos esperar essa criança nascer primeiro, tá bom? Aí a gente conversa de novo. Tudo bem? Olha, eu quase morri de desgosto quando ele falou aquilo. Eu nunca imaginei que ele fosse tirar o corpo fora, se afastar de mim depois que eu engravidei. Mas foi exatamente isso que ele fez. Quase não acreditei quando ele disse aquelas palavras, depois de pôr em dúvida a paternidade do meu filho. Você engravidou de propósito, né? Mas só para você ficar sabendo, filho não segura homem, Thaís. Viu? Não se iluda. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Dizem que depois da tempestade vem a bonança. Só que comigo parece que está acontecendo exatamente o contrário. Eu estava passando um período tão difícil da minha vida. E pensar que não fazia muito tempo e eu era tão feliz. Desde que nos conhecemos, desde que o Álvaro se mudou ali para a casa do lado da nossa, que a gente se encantou um pelo outro. Quer dizer, eu pelo menos me encantei. E acreditava que estivesse sendo correspondida. Até porque ele me tratava tão bem, com tanto carinho, com tanta... Sabe, o Álvaro tinha vindo com a família do interior de São Paulo. E a gente acabou se aproximando assim, bem rapidamente. Começamos a conversar, ali na frente. Logo fomos ganhando confiança, um com o outro, mais intimidade, até que no fim acabamos ficando juntos. Repito, posso falar por mim, me apaixonei perdidamente por esse homem. Na verdade, apesar de eu não acreditar muito nesse tipo de coisa, acho que me apaixonei já no primeiro olhar. Só que a gente acabou se descuidando e eu acabei engravidando depois de algum tempo de relacionamento. E foi a partir daí que começou o meu drama. Depois do susto, das broncas que ele veio em casa, eu acabei me acostumando com a ideia e passei a ficar feliz. Comecei a sonhar, a fazer planos. O problema foi que o Álvaro não compartilhou da minha alegria. Quando lhe contei, por exemplo, a gente sempre espera que o homem, principalmente o homem, ele receba assim com uma certa reserva. E realmente, ele ficou me olhando sério. Depois deu assim um sorrisinho e só falou aquilo. Sério? Legal. Sabe, no começo, até por essa reação dele, pensei que ele tivesse recebido bem a notícia. Só que quando me aproximei para lhe dar um abraço, ele chegou a dar um passo para trás. É só isso que você tem para falar comigo, Thaís? Bom, tô indo nessa então, viu? Depois a gente se fala. Mas, peraí, Álvaro, como assim? Você tá indo onde? Tô com umas coisas aí para resolver. Depois a gente conversa. Não, peraí. Meu Deus, eu acabei de te dizer que eu tô esperando um filho teu. A gente precisa conversar. Você entendeu o que eu falei? Eu tô esperando um filho teu.
Ele continuou olhando para mim com aquela cara e só voltou a dizer que conversava comigo depois e se afastou. Eu achei a coisa mais esquisita do mundo. O modo como ele reagiu. Ele nunca tinha me tratado desse jeito. Nunca tinha me negado um abraço, um beijo. Pelo contrário, era sempre ele que tomava a iniciativa. Vinha me abraçar, me beijar. Fazia 5 meses que estávamos juntos. E eu confesso que fiquei muito, mas muito surpresa. Uma atitude que realmente não esperava. Até porque fiquei sem entender. Depois, tentei me tranquilizar, pensando que de repente ele tivesse com algum problema e evidentemente que se assustou com a notícia que eu lhe dei, de modo que achei melhor dar um tempo para ele, um espaço, para ver se ele conseguia digerir a notícia. Eu também tinha levado um susto quando soube. Também levei um tempo para assimilar a novidade. Imagine, era algo que, sinceramente, ninguém esperava. Só que, acredite quem quiser, desde que tivemos aquela conversa, que na verdade nem foi uma conversa, porque afinal de contas eu só dei a notícia e ele não falou nada. Mas desde aquele dia que a gente nem conversou mais. Ele tirou o time de campo e se afastou quando contei que estava grávida. E depois disso mudou da água pro vinho comigo. Parou de mandar mensagens, parou de me ligar, ficava deixando tudo para depois, sabe? Tudo indicava que ele estava me evitando, fugindo de mim. No dia seguinte, por exemplo, fui até a casa dele para ver se a gente conseguia conversar, mas sua mãe disse que ele não estava e, pelo jeito, não tinha comentado nada com ela sobre o filho que eu esperava. Cheguei a perguntar se ele tinha contado. E ele então fez aquela cara assim de quem não estava sabendo de nada. Como é que é, Thaís? Você está esperando um filho do Álvaro? Sim, ele não contou para a senhora? Não. Comigo ele não comentou nada, mas eu vi que ela ficou preocupada. Sua expressão mudou. E só depois é que eu fiquei sabendo por quê. O fato é que eu não era a primeira garota que ele tinha engravidado. Repito, só soube disso depois. Lá mesmo, em Sumaré, interior de São Paulo, onde eles moravam antes de virem embora para Curitiba, ele já tinha tido um filho com uma menina. Ele nunca tinha tocado nesse assunto comigo. Nunca. Segundo eu soube, na época, deu um rolo. Porque a menina era menor de idade, inclusive. E ele tirou o corpo fora. Não quis assumir. Juro. Eu jamais poderia imaginar que ele fosse esse tipo de pessoa. Sabe? Esse tipo de homem. Jamais. Meu Deus, ele parecia gostar tanto de mim. Aliás, vivia dizendo que me amava, só que, pelo jeito, era da boca para fora. Porque, repito, desde que lhe contei que estava esperando um filho, que ele mudou completamente comigo. Inclusive, meu pai acabou entrando na jogada. Foi lá tentar conversar com ele, com os pais dele, só que não adiantou. Sabe o que foi que ele falou? Escuta, vamos esperar essa criança nascer e aí a gente conversa, vê como fica. Olha, isso me machucou tanto. Porque eu não imaginei que ele fosse tirar o corpo fora. Se afastar de mim depois que engravidei. Um dia a gente conversou e ele foi capaz de me dizer aquilo. Você engravidou de propósito, né? De propósito? Mas que absurdo, Álvaro. Absurdo. Claro que você engravidou de propósito. Só que saiba você que hoje em dia filho não segura ninguém. Imagine. Ele estava me acusando de ter engravidado para prendê-lo comigo. Para que ele ficasse comigo. Olha,
Se até para mim foi surpresa a minha gravidez, eu não estava esperando. Foi um descuido nosso. Eu também não queria segurar ninguém, muito menos com um filho. E meu Deus, na minha cabeça nem precisava, porque a gente estava tão bem. Nosso namoro estava tão bacana. Pelo menos era o que eu pensava. Resumindo, ele acabou se afastando de mim. Depois da história da gravidez, esse homem sumiu completamente da minha vida. Eu já devia esperar, né? Desde a primeira reação que ele teve, mas eu nunca imaginei que justamente eu fosse passar por uma situação assim. Além do seu desprezo, ainda tive de amargar vê-lo se envolvendo com outras meninas. Olha, parecia até que ele fazia de propósito. Ficava trazendo meninas ali na casa dele, só para me espizinhar. Eu vivia chorando no quarto. Sentia vontade de morrer toda vez que o via com outra. Olha, teve momentos em que eu pensei que não ia resistir. Não ia conseguir suportar o período de gestação, de tanto que eu sofri. E mesmo quando a gente se via, e mesmo sabendo que eu estava esperando o filho dele, ele não tinha a capacidade de perguntar como eu estava. Estava correndo tudo bem com o bebê? Se eu estava precisando de alguma coisa? Nada. Ele me tratava como se eu fosse uma estranha. Parecia que nem se importava. E não devia se importar mesmo. Foi o período mais triste de toda a minha vida. Passei tanto nervoso. Tanto que minha filha acabou nascendo antes da hora. Só que apesar do inferno que tinha se transformado a minha vida, a chegada da minha bebezinha mudou tudo. Fiquei tão feliz quando escutei o seu chorinho, quando vi o seu rostinho pela primeira vez. Aquele momento foi impagável. Pensei que depois que a nossa filha nascesse, depois que a visse, o Álvaro fosse mudar comigo, cair na realidade, como se diz, mas ele não deu as caras nem no hospital. Aliás, mesmo a mãe tendo avisado, todo mundo lá da casa dele, nem mesmo sua mãe apareceu. Só Deus para saber a minha tristeza. E sabe qual foi a resposta que eu vi? Quando quis saber por que a mãe dele não foi ver a neta. Neta? Será? O Álvaro diz que não é filha dele. Inclusive que nasceu antes do tempo que ele fez as contas e... Olha, eu não consigo explicar em palavras o que eu senti quando ouvi aquelas palavras. Eu cheguei a ficar tonta. A mãe dele chegou a dizer: melhor ela e o Álvaro resolverem esse assunto primeiro, para só depois eu poder dizer que é minha neta. Foi a minha própria mãe que me contou. Essa que foi a resposta da mãe dele. Ela chegou a dizer que não queria se apegar à criança antes de ter certeza de que a menina era mesmo filha do Álvaro. Meu Deus. Olha, não era de admirar que o Álvaro agisse daquele modo, sendo que seus próprios pais pareciam não estar nem aí para a neta. Sabe, foi por conta daquela indiferença dele e da família que eu cheguei à conclusão de que não devia ficar correndo atrás. Se um dia eles se interessassem pela menina, eles que viessem conhecê-la. Nem quanto ao registro da minha filha, ao reconhecimento da paternidade, nem atrás disso eu fui. Minha mãe foi, chegou a se desentender com a família dele, e como não deu nada, eu resolvi não correr atrás. Meu Deus, ficar implorando que um pai registre a própria filha, sabe, não faz sentido. E assim, as semanas foram passando. Mas mesmo quando eu topava
com alguém da família dele, ali na frente. Eu ali, com a minha filha. Ninguém se interessava em sequer olhar para a menina, para ver se ela de repente parecia ou não com o Álvaro. Nem isso. Olha, tem coisas que, sinceramente, não dá para acreditar. Minha filha sempre foi uma menina tão linda, tão inocentinha, não tinha culpa de nada. Depois que completou 2 anos, eles morando ali do lado, acabaram se mudando. A casa era alugada e eles acharam melhor não renovar o contrato. Quando eu soube, não nego que senti até uma dor no coração. Aquele aperto na garganta, aquela vontade de chorar, porque, sei lá, parece que sempre resta um resquício de esperança, uma luzinha, Apesar de tudo, eu queria tanto que o Álvaro mudasse de atitude em relação à nossa filha. A mãe, inclusive, quis entrar na justiça para forçá-lo a reconhecer a paternidade da menina e a pagar pensão também. Mas eu não quis. E até o pai ficou a meu favor. Lembro do meu pai falando: deixa, Nair. Ninguém está precisando da caridade daquele infeliz. Vamos cuidar da nossa neta, nós aqui, tá? Não vamos deixar faltar nada para ela. A verdade é que minha filha podia não ter um pai, mas graças a Deus tinha um avô que a amava demais. Sabe, a atitude do meu pai me comoveu tanto quando ele falou aquelas palavras que eu senti até vontade de chorar. Fui tocando a minha vida, cuidando da minha filha, ela que acabou se tornando o centro das minhas atenções, a própria razão de viver. Só que tinha um problema. Mesmo com todo o desprezo do Álvaro, com toda aquela sua indiferença, com o fato de ele ter virado as costas para mim e para nossa filha, eu não tinha conseguido esquecê-lo. Tinha até vergonha de admitir, mas ainda o amava. E ainda sofria por ele. E depois que a família dele se mudou dali, parece que o meu sofrimento só aumentou. Eu vivia com aquele nó na garganta, aquela ansiedade. Vivia esperando que ele de repente viesse me procurar. Olha, tinha noites que eu deitava a cabeça assim no travesseiro e ficava pensando, imaginando, fantasiando. Como eu queria que ele botasse a mão na consciência, que me pedisse perdão, que reconhecesse que tinha agido muito errado comigo e com a filha. Mesmo depois que eles se mudaram não foi assim muito para longe. Continuavam praticamente no mesmo bairro. De modo que minha mãe um dia chegou e disse que tinha visto a mãe dele na rua. Até um dia aconteceu da gente se encontrar. Lembro que eu tinha deixado a Stephanie com a minha mãe e fui resolver umas coisas ali mesmo na avenida. Foi quando de repente, sem que eu esperasse, sabe, esse tipo de coisa que a gente não espera, principalmente se está ligada a uma pessoa que não sai do pensamento. Parece até que vai dar um troço. Eu me senti tonta quando olhei assim, distraída, para o rosto daquele rapaz. E o reconheci. Era o Álvaro. Há quanto tempo que a gente não se via. Depois que ele tinha mudado, nunca mais eu tinha visto, e muito menos conversado com ele. Minhas pernas falsearam quando o vi ali do meu lado. Para minha surpresa, sim, porque eu não esperava. Ele parou para conversar comigo. E aí, Thaís, tudo bom? Tudo. Quer dizer, na medida do possível, né? Ele quis saber se eu estava passeando. Falei que não, que tinha ido ver um problema no chip do meu celular. E depois ele continuou fazendo perguntas, sei lá. Eu achei aquilo tão esquisito porque
Mas juro, fiquei esperando que ele perguntasse alguma coisa da nossa filha. Só que nada. Ele não tocou no assunto. Pelas tantas, no entanto, ele falou que não tinha comido nada ainda, estava com fome. E perguntou se eu não queria fazer um lanche com ele. Olha, eu só aceitei porque imaginei que seria uma ótima oportunidade para a gente, pelo menos, tentar conversar a respeito da nossa filha. Não nego que senti o baque por estar ali diante dele outra vez. Até porque, repito, apesar de tudo, eu ainda era apaixonada por ele. Não tinha conseguido esquecê-lo. E é claro que tinha aquela esperança de que ele mudasse, de repente pensasse melhor e perceber o quanto estava sendo injusto, não apenas comigo, mas com a nossa filha. Ele falou que eu estava linda. Sabe, de repente assim, a gente ali, nossa, você está linda. E eu não queria, mas isso mexeu tanto comigo. E ele ainda acrescentou: sabe que esses dias eu sonhei com você? Bateu saudade e eu quase fui te procurar. Você está falando sério? E por que não foi? A verdade é que nem eu mesma sei como isso foi acontecer. Olha, tem coisa que você se pergunta, como assim? Porque estava acontecendo tudo tão diferente, foi tudo tão esquisito, tão estranho. Nem eu mesma sei o porquê, o como. Só sei que a gente começou a conversar. Ele foi me envolvendo com suas palavras bonitas, com aquela sua fala mansa. E eu fui ficando cada vez mais entregue, assim, me deixando levar. Até que quando vi, a gente já estava se beijando. Sabe quando você esquece de tudo? Meu Deus, que saudade daquele beijo. Que saudade dos seus carinhos. Desde que descobri que estava grávida, que lhe dei a notícia que a gente nunca mais havia trocado nenhum beijo sequer. Ele mudou completamente depois de saber que seria pai. E começou a se afastar. Até que se mudou e, juro, eu até pensei em aproveitar um instante para falar da nossa filha, mas sabe aquele medo de estragar tudo? Fui me deixando levar, tratando de aproveitar cada carinho. A verdade é que ele foi me conduzindo de um jeito como se quisesse dar a entender que queria se reaproximar de mim. Pelo menos foi o que eu entendi, e por isso que eu fui me deixando. Entramos no carro dele, saímos para dar uma volta, para terminar aquela conversa. Só que praticamente a gente nem conversou. Ele começou a me beijar e não parou mais. Resultado, mesmo com medo, acabamos parando num hotel, onde nos entregamos um ao outro como já havia acontecido tanto tempo atrás. E naquele instante eu tive a certeza de que o amava. Talvez até mais do que antes. De que ele era, sem dúvida nenhuma, o amor da minha vida. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu continuava apaixonada por esse homem. Depois ele me deixou em casa. E lembro que quando a gente foi se despedir, eu falei: você não quer entrar um pouco, aproveitar que você está aqui para conhecer a Stephanie? Não, hoje não, vamos deixar para outro dia. Mas sabe, apesar da sua negativa, eu fiquei confiante ainda assim de que as coisas acabariam se resolvendo, que acabaríamos nos reaproximando, que ele ia mudar de atitude em relação à filha. Entrei em casa me sentindo nas nuvens.
Mas achei melhor não comentar nada com a minha mãe. Até porque eu já imaginava o que ela ia dizer. Se eu contasse que tinha ficado com ele, ela até quis saber onde que eu estava. Por que é que tinha demorado a voltar? Mas eu inventei uma desculpa e não comentei nada do nosso reencontro. O fato é que depois daquele sábado, pensei que minha vida voltaria a ser colorida. Que eu e o Álvaro fôssemos voltar a nos acertar. Que ele fosse finalmente reconhecer a Stephanie. Só que para minha tristeza, tudo voltou à mesma, exatamente igual. Não aconteceu nada daquilo que eu imaginei que fosse acontecer depois daquele nosso reencontro, depois da gente ter feito amor. Tudo voltou a ser como antes. Ele nunca mais me procurou. Nem ligou, nem mandou mensagem, não me atendeu, não me respondeu. Simplesmente voltou a me ignorar. Voltou a me tratar como vinha fazendo antes daquele reencontro. E como eu não sabia para onde ele tinha se mudado, sabia que não era muito longe, mas exatamente não sabia, não tinha nem como ir atrás. Saber dele o que estava acontecendo. Por que é que ele estava me evitando outra vez, sendo indiferente comigo? Se bem que saber o que estava acontecendo, eu sabia. Ou pelo menos imaginava. Só que sei lá, eu juro que pensei que dessa vez tudo seria diferente. Só que não foi. Tudo não passou de uma recaída. Da parte dele, pelo menos. E eu, feito uma tonta, uma boba apaixonada, me deixei levar mais uma vez. Me entreguei a ele de novo, de corpo e alma. Crente que seria a nossa redenção, a nossa volta. Para a nossa vida ser a mesma, de novo, como foi naquele começo. Eu tinha certeza de que minha vida voltaria a ser aquela de antes, só que não voltou. Pelo contrário, parece que ficou ainda mais melancólica. Perdeu ainda mais o pouco que lhe restava de cor. A verdade é que por um breve instante, o sol voltou a brilhar no horizonte da minha vida. Mas logo em seguida, veio a chuva novamente, a tempestade, veio o vendaval e minha vida voltou a ser o que era. Triste, solitária, pausada aqui e ali pelos meus suspiros apaixonados por um homem que, além de não reconhecer a paternidade da filha, não me quer, não me ama do jeito que um dia sonhei. E na próxima quarta-feira, 11 horas, não perca. Sabe, às vezes eu fico me perguntando se eu não fui precipitada quando aceitei me envolver com o Emanuel sem estar apaixonada por ele. Inclusive, eu nem teria conhecido o Vicente se não tivesse feito isso, porque só o conheci porque acabei indo morar com o Emanuel ali, naquele prédio. E não foi apenas o fato de conhecê-los, mas o que ele acabou despertando em mim. Lembro que um dia ele falou: "Posso te perguntar uma coisa, Leila? Você é feliz com o teu marido?" "Como assim? Por que você está me perguntando isso?" "É que dá para ver nos teus olhos que você não é feliz. Não adianta mentir. E quanto ao motivo de eu estar perguntando isso, será que você ainda não percebeu? Será que você ainda não se deu conta de que eu..." Olha, eu estava passando por um momento tão difícil. Estava separada já fazia algum tempo. A Jennifer, nessa época, minha filha, estava com 3 aninhos e, por sugestão da minha mãe,
acabei indo passar uns dias na casa da tia Natália, em União da Vitória. Essa minha tia era a madrinha da minha filha. E foi ela mesma que, numa conversa com a minha mãe, propôs que eu fosse lá passar um tempo. E olha, achei que seria mesmo uma boa. Mudar um pouco de ares, dar um tempo para minha cabeça voltar ao lugar, até para resolver a confusão que andava a minha vida aqui em Curitiba. Eu adorava essa minha tia. Tanto que a tinha chamado para ser madrinha de batismo da Jennifer. Dos meus primos, apenas o Carlos continuava morando ali com ela. Os outros já estavam todos casados, já tinham suas famílias, moravam em suas casas. E foi através do Carlos que eu acabei conhecendo o Alessandro. Ele morava ali na rua da casa da tia e era o melhor amigo do meu primo. E olha que rapaz simpático. Gostei demais de conhecê-lo. Já naquele momento, quando a gente foi apresentado um para o outro, a gente conversou um monte. Quando eu contei que tinha me separado, notei que ele ficou meio aceso, assim, sabe? Meio empolgado. E deu mostras de que tinha ficado interessado em mim. No entanto, apesar de eu ter gostado dele, de tê-lo achado um rapaz bonito, sabe, eu não estava no clima. Por isso, mesmo ele tendo jogado ali aquele charme para cima de mim, eu não permiti que rolasse nada entre nós. Imagine, minha separação era muito recente. Fazia menos de 2 meses que eu estava separado. E, enfim, numa dessas a gente até reatasse, né? Por isso, fiquei na minha. Não permiti que nada demais acontecesse entre mim e esse amigo do meu primo. Apesar de tudo, mesmo assim, acabei saindo com eles à noite. Minha tia concordou em cuidar da minha filha e eu saí com os dois. Me levaram num barzinho e olha, valeu ter ido, viu? Porque serviu para distrair um pouco a minha cabeça, que estava tão cheia e tão confusa. Pelo menos durante algum tempo, esqueci um pouco os problemas que eu vinha enfrentando. Passei a semana toda ali na casa da tia. E apesar de não ter acontecido nada demais entre nós, a gente se aproximou bastante, eu e o Alessandro. Tanto que a gente conversava todos os dias. Depois que ele chegava do serviço, ficávamos ali na frente, sabe, jogando conversa fora. Aliás, se fosse numa outra situação, se eu não tivesse acabado de me separar, e principalmente se eu ainda não estivesse tão ligado ao meu ex-marido, quem sabe até rolasse alguma coisa. Só que, repito, não era o clima adequado para que isso acontecesse. Tudo era muito recente para mim. Ainda bem que ele entendeu. No dia em que eu vim embora, ele foi com o primo me levar até a rodoviária. E ficou nisso. A gente se despediu, beijinho no rosto, e eu vim embora para Curitiba e tratei de seguir com a minha rotina. E como não tínhamos trocado telefones nem nada, acabamos perdendo o contato, que é coisa que geralmente acontece, né, em casos assim. Assim que cheguei, procurei o Rafa, a gente conversou, mas realmente e infelizmente a gente não voltou a se acertar. Só que como tínhamos uma filha, decidimos terminar tudo assim numa boa. Eu sofri, claro que sofri, até porque gostava dele, mas quando não tem jeito, melhor é se resignar. Quando a pessoa não quer, e era o caso dele, não adianta insistir. Quando ela quer, já é difícil, né? Levar um relacionamento. Tratei de respeitar a vontade dele, meu ex-marido, e pelo menos manter um bom convívio pelo bem da nossa filha. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Leila e Emanuel em mais uma edição de A Força do Amor.